então de volta a mais um tema para a gente abrilhantar cada vez mais esse fórum com conteúdos diversos, mas todos se abraçando, todos se conectando. Estou aqui com o Marco Antônio Madureira, que é sócio da MR Consultoria, treinamento em qualidade e produtividade. E esse é um palco que realmente tem trazido oportunidades, visões para a capacitação, junto com várias instituições, viu, Marco? A importância dos sistemas integrados de gestão. Você me trazia há pouco que é um assunto delicado, denso, que precisa, claro, de atenção. E, obviamente, nesse grande mercado que a indústria brasileira, o empreendedor, o empresário, ele tem que estar atento também na gestão dos seus negócios, fazendo com que todo o conteúdo, né, de tecnologia que ele tenha esteja adequado ao seu modo de ser. Então, conectar o ser humano e as tecnologias é fundamental para que as coisas fluam bem. Com certeza. Como é que você está vendo o fórum? Participei bastante dele, tanto remotamente quanto hoje pela manhã. Assuntos interessantíssimos, né? Com a pauta super relevante para todo profissional que preza pela sua formação. Que bom, vamos te ouvir. Fica à vontade, está na tela o seu tempo. Qualquer coisa você chama a gente, estamos aqui do ladinho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui apresentando um pouco do que a gente aprendeu nesses 40 anos de engenharia. Como professor também, que eu tive a honra e tenho a honra ainda de atuar, falando um pouquinho do que eu vivo até hoje como consultor, que são os sistemas integrados. Dentro das pequenas empresas, onde eu costumo atuar mais como consultor, esse assunto às vezes é um pouco difícil, né? Mas ele é fundamental quando a empresa pretende abrir o mercado, principalmente agora que nós temos que enxergar que o mundo muda numa velocidade cada vez mais rápida e que os mercados não são restritos, né? Como a gente vê ainda muito pequeno empreendedor, somente enxergando muitas vezes a sua cidade, enxergando somente o seu estado, né? E hoje o mundo é o mercado. Então nós vamos começar falando um pouquinho dos sistemas de gestão integrada. Eu fiz aqui um pequeno resumo que fala como todo e depois vou procurar fazer um fechamento puxando para alguns assuntos, inclusive, que foram citados aqui durante as palestras que eu assisti. Então, nós temos aqui na primeira coluna, nós temos lá as atividades, né, que são as atividades de projeto. Perceba que dentro de um sistema de gestão, produto e serviço é a mesma coisa, embora eu tenha aqui colocado o produto à parte, principalmente pensando nos requisitos, né, nos requisitos contratuais, que são o que, por exemplo, a norma ISO 9000, que é uma norma de gestão da qualidade, faz com que nós tenhamos atenção para com a necessidade do cliente. Por último, aqui, né, o processo, que são as atividades humanas, e também o meio ambiente, né, porque hoje o nosso meio ambiente, acho que não é preciso falar muito sobre ele, vem sendo agredido por esses processos, né, vamos dizer assim, a ponto de a gente ter riscos, né, como a gente está colocando aqui, que é uma área que eu saliento bastante na segunda coluna, onde no projeto eu faço uma análise preliminar de nível preventivo, visando antecipar os riscos, né? Coisa que a gente hoje, eu pelo menos de manhã não ouvi muito, embora ele indiretamente fosse citado, o risco nunca foi muito colocado no palco. Eu faço questão de colocá-lo hoje aqui, né? Nós estamos vendo riscos com as mudanças climáticas, né? Nós paulistanos vimos há pouco tempo aí o risco devido às mudanças climáticas, né? Vendavais, chuvas fortíssimas, né? Depois, o produto. Então perceba que aqui a gente tem uma análise preliminar de risco visando o projeto preventivamente e já aqui a gente está visando o atendimento às especificações. E por último, quem vai gerar o produto é o processo. Então quem concebe o projeto deveria estar preocupado com a concepção do processo. Algo que eu, como engenheiro, nesses 40 anos, não tenho muita certeza que vem sendo feito, né? As pessoas parecem que deixam a gestão do processo meio a desejar, né? Tanto que esses processos acabam gerando impactos ambientais e até mesmo a saúde humana. Aqui eu coloquei algumas normas, né? Eu poderia colocar infinitas normas, né? Então as mais conhecidas, né? 9.000, 14.000, a 22.000, a 31, que é de risco, alimentos, ambiental, qualidade, saúde e segurança, e as normas de gestão de projeto, né? O PMBOK hoje como
uma grande vertente aí na procura dos gerentes de projeto. E aqui algumas ferramentas que a gente ensina nas escolas para os nossos alunos, né, para que eles saibam verificar os impactos, né, através de análise de projeto, de processo, sempre pensando em aspecto e impacto, que nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Ou em risco e perigo e acidente, né? Que seria 45 mil. Dessas ferramentas, né, destaco também as metodologias ágeis, que são importantíssimas hoje, num mundo cada vez mais acelerado, para que nós possamos ter projetos mais enxutos em termos de data, de orçamento, e até mesmo mais adequados à questão da qualidade, com a participação de grupos, né, coisa que a gente vai também procurar salientar durante esse evento. E por último, o que a gente espera, né? Então nós esperamos um bom plano de ação para evitar que as coisas aconteçam, instruções de trabalho para que nós treinemos os nossos colaboradores e, né, treinando os colaboradores, para manter o sistema vivo, nós temos que auditar continuadamente esse sistema. Indo um pouquinho mais em frente, né, eu já até falei, né, qualidade, ambiente, alimentos, riscos, né? Aqui só cabe salientar que algumas dessas normas não são certificáveis. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, né? Por exemplo, a 31.000 é uma norma de orientação sobre risco. Já a 9.000, a 14.000, a 28, a 22 e a 45 são normas que passam por um processo de certificação. Falando um pouquinho de cada uma delas de forma bem rápida, para não me tornar muito cansativo. A ISO 9000 ela é formada por 3 grandes normas, embora tenham muito mais normas na família. As pessoas às vezes até confundem pelo passado, né? Eu conheço a norma ISO desde 1987, né, na primeira versão que ela teve. E ela hoje está na versão 2015. Né? Tem aí também a norma, que é a norma de certificado, que eles chamam de requisitos, que são requisitos de processo, né? Nós vamos ver isso logo a seguir, que vão garantir a qualidade do produto. E por último aqui, as normas de diretrizes e melhoria de desempenho, que é justamente o quê? O que vai fazer com que o nosso diretor tenha noção das melhores práticas mundiais para a gestão de projeto e de processo. Né? A norma ISO foi uma das primeiras normas que trabalhou com a questão de processos. Né? Tudo na nossa vida é processo. E o que a gente percebe em muitas empresas que falam, né, que a ISO engessou, por exemplo, a empresa não consegue mais fazer, é que elas fizeram um desenho de um processo errado. Então, o que acontece? Não desenharam bem as entradas, né, não sabem quem são as fontes fornecedoras. O processo interno aqui, que deveria estar mais bem detalhado, muitas vezes ele passa por aspectos importantes, né? E na saída a gente muitas vezes não atende à necessidade do cliente, né? E aí é lógico que todas essas etapas têm seus controles, que muitas vezes eles escapam, né? Todo dia a gente vê uma notícia de algum processo que saiu de controle, seja no transporte, seja em construção civil, seja na navegação, seja em barragens, né? Como a gente viu casos aí nas grandes mineradoras do Brasil. E aí a gente vê os acidentes, os incidentes e as mortes e, lamentavelmente, os impactos ambientais. Cabe salientar que a norma ISO 9000 é uma norma contratual. E quem desenha o processo tem que tomar cuidado para também verificar quais são as situações que saem do escopo do contrato. Isso, às vezes, as pessoas deixam escapar esse detalhe e acabam prometendo algo que depois não vão conseguir cumprir lá para frente. E é lógico também aí a filosofia da Toyota, vamos dizer assim, né? Cada empresa tem seus pequenos clientes e fornecedores internos que acabam compondo o processo, né? E esses clientes, se eles não forem atendidos, certamente eu não vou conseguir atender o cliente externo. Então, normalmente, para garantir a qualidade do produto, eu tenho que ter robustez de processo, coisa que às vezes as pessoas não detêm muita atenção. Eu chamo a atenção aqui na questão do PDCA. Se os senhores perceberem, a área verde é a área totalmente de responsabilidade da diretoria.
E muitas vezes os diretores são as pessoas que menos participam, principalmente na pequena empresa. Quando a gente fala de uma grande montadora, essas imposições vêm da matriz. Então nós somos obrigados a implantar esses sistemas integrados. Quando a gente vem de uma empresa pequena, que muitas vezes sofre pressão para que esses sistemas sejam implantados, as coisas acabam sendo implantadas de uma forma não muito robusta, justamente porque se pula a etapa do planejamento, né? Percebam vocês que aqui no item 5 fala sobre liderança. E liderança geralmente não é o estagiário e nem é o gerente da fábrica, mas sim o diretor superintendente e o diretor-presidente que deveriam estar envolvidos com isso. Inclusive a parte de operação é só esse azul, né? Percebam que o C, que é o controle, também em alguma parte tem responsabilidade de diretor, porque a avaliação de desempenho, né, as chaves de processo, como também as melhorias, né, que deverão estar aqui presentes, né, que também são parte da direção. Opa, desculpe, pulei uma. Aí nós já entramos no sistema da qualidade, passamos para o sistema da gestão ambiental. Ele também tem um PDCA meio disfarçado, né? Então você percebe que começa com uma política, passa por um planejamento, implementa, verifica e corrige, e precisa de uma ação gerencial, né? De uma revisão gerencial. Essa palavra gerencial no Brasil ela é mal compreendida, né? Muitas vezes as pessoas acham que gerente é só alguém que tem um título. A rigor, todos nós somos gerentes de algum processo. Alguns maiores, outros menores. E a gente precisa ter esses processos cada dia mais robustos. Vamos aqui, então, só para chamar a atenção. Eu chamo muita atenção nesse sentido. Parece que algumas pessoas esquecem disso, inclusive grandes empresas, né? Toda lei municipal, estadual ou federal, ela está acima de qualquer norma. Então não importa que eu fizesse a maior lista do mundo, né? Poria aqui todas as leis do Brasil, se elas não forem cumpridas, não adianta ter certificação de nada, né? Então não é a ISO que vai me salvar, 9.000, 14.000, 32.000, né? Não é montando procedimentos que as coisas vão ser salvas se eu não estiver seguindo a legislação do meu país. A gente observa isso, inclusive, ultimamente tivemos problemas com juízes, empresas estrangeiras na questão das mídias, né? Ou seja, o país tem que ter essa autonomia e tem que haver uma lei rígida nesse sentido para disciplinar as atividades. Aqui só dando algumas definições importantes, né? Na gestão ambiental nós temos aspecto e impacto, ou seja, o aspecto vem do meu processo e o impacto é o que ele causa no meio ambiente e a significância, né? E depois os filtros da significância. Então aqui a gente pode dar um exemplo, infelizmente, que está inclusive em julgamento em Londres, né? Da nossa cidade de Mariana, Brumadinho, né? Onde parece que as pessoas não tiveram muito cuidado com a definição e com o que era significativo controlar, né? Embora seja quase que impossível não se ver, né? Na questão de uma barragem, né? Colegas de engenharia civil bem sabem disso, né? Ou seja, a gente sabe quando uma barragem está no momento de ser parada, né? Ainda mais com processos antigos que nossos países aqui, né? Principalmente em terceiro mundo, ainda administram barragens de concepção bem antiga. Alguns exemplos aqui que são interessantes, né? Se eu pegar aqui uma atividade, manuseio de material perigoso, possibilidade de derrame e contaminação da água e solo, basta a gente olhar todo dia, quem anda pelas estradas ou assiste o noticiário, caminhões que capotam, prejudicam córregos, que mais, né? Por exemplo, venenos que são lançados, lixões, né? Que nós temos problemas sérios hoje no Brasil, né? De toda hora postergar a lei. Nós ouvimos muito isso hoje aqui também, que as coisas já estão eminentes em termos de meio ambiente, porém as pessoas parece que fazem a questão de fingir que aquilo lá não existe, né? E o planeta já está começando a cobrar algumas coisinhas da gente, né? Tem alguns aspectos positivos, né? Aqui é negativo, mas aqui é positivo. Um reflorestamento, um plantio de muda, conservação de recursos naturais. Então, a gente sabe o que fazer para cumprir com a lição de casa, né? Mas muitas vezes as pessoas meio que esquecem dessas coisas que parecem tão
corriqueiras, né? O assunto em si é um assunto relativamente conhecido, porém eu chamo a atenção nesse sentido, que não basta existir a norma, a lei, se a gente não cumprir. E por último, né, serviços de manutenção de veículos, emissão de escapamentos, redução de emissão da atmosfera. Nós vemos hoje, por exemplo, que as inspeções veiculares foram suspensas na nossa cidade. Nós vemos algumas condições de veículos em estado precário. Muitas vezes, até à noite, veículos que nem lâmpadas andam nas estradas, né? Então a gente percebe que a questão da manutenção também ficou relegada para um terceiro, quarto, quinto plano. Aí vem a ISO 45000, que é uma norma muito importante da questão da saúde e segurança ocupacional. Então eu chamo a atenção, né? A ISO 9000 fala sobre produto, a 14000 sobre o impacto no meio ambiente e a 45000 no impacto na criatura humana, dentro de casa, né? Da empresa que a gente trabalha. Então é uma norma que é oriunda da antiga OSHA 18000 e é totalmente compatível com a 9000, a 14000. São normas muito parecidas em termos de estrutura. Ela também tem alguns conceitos, né? O que é um incidente, o que é um acidente, o que é um risco e o que é um perigo, né? O incidente é algo que não tem uma magnitude, né? Ele não é previsto, mas pode conduzir a um acidente, né? Um tropeção, por exemplo, né? Que a gente toma um susto com alguma coisa, uma área quente, né? Mas eu não cheguei ainda a tocar nesse objeto quente e me queimar. A partir do momento que eu toco, o acidente aconteceu. E aí o risco, né? Também riscos de combinação e probabilidade que vão causar um perigo, que aí pode uma coisa de pequeno porte pode virar algo como um incêndio, né? A gente viu isso em Cubatão, a gente viu isso na Ultracargo, no Porto de Santos, com explosões que prejudicaram aí a operação de uma empresa de grande porte, né? E assim vai, navios, né, que afundam, carros elétricos que ultimamente têm pego fogo dentro de navios de carga, né? E a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Então as pessoas precisam avaliar o risco para que um pequeno incidente não vire um acidente. O grande trabalho de engenharia, vamos dizer assim, da área da qualidade, geralmente, junto com o pessoal da segurança e outras áreas, né, da área ambiental, é como compatibilizar tudo isso, né? Como é que eu compatibilizo política de meio ambiente com qualidade, com saúde? Como que eu construo manuais, que hoje as normas nem obrigam mais? Como que eu crio procedimentos na base, né? E depois, como é que eu faço tudo isso ser fundido numa coisa só? Então, percebam vocês a dificuldade de se fazer a compatibilização dessas normas todas para dar uma base bem forte de solidez e robustez de processo, né? Não só de manufatura do produto, mas também que proteja a vida humana e proteja o meio ambiente. Esse é o objetivo de um sistema de gestão integrado. E aí, algumas coisas que são necessárias, né? Eu hoje, nos meus 40 anos de engenharia, não acredito em nenhum sistema que sobreviva sem auditorias. E a gente percebe isso, infelizmente, muitas vezes, as auditorias não são devidamente implantadas, nem implementadas, né? Quais são as áreas, qual a sequência, quem é responsável, como que eu comunico, qual é a competência do meu auditor e como que eu vou auditar, como é que eu vou conduzir isso. Eu sempre saliento, quando treino nas empresas, que a auditoria é um instrumento de educação. E a gente só percebe isso como auditor quando o nosso público interno solicita uma auditoria para que a gente possa melhorar um determinado processo ou até mesmo solicitar algum benefício para aquele determinado setor para a diretoria. É um processo estruturado, existem toda uma preparação, revisão e depois a execução, percepção de se tudo está de acordo, então eu vou para uma reauditoria, ou se há necessidade de tomada de ação corretiva,
e tudo isso fica arquivado, né? Então isso vai sendo montado uma história, coisa que nós, particularmente, muitas vezes no nosso país não valorizamos muito, né? Lá fora, a Europa ganha com o turismo, né? A gente andando por castelos, andando pela história da humanidade, né? No Egito, e aqui no Brasil a gente às vezes banaliza a nossa história. E a história da empresa também deve ser documentada, não tem outro caminho. Se a gente não fizer isso, como é que eu sei aonde eu estou, para onde eu estou indo? Uma empresa que deseja ser de classe mundial, ela precisa ter alguns conteúdos, além de sistemas de gestão, é lógico, né? Então ela precisa, aqui eu chamo a atenção, porque eu fui advertido numa das últimas auditorias pela qual eu passei, né? Existe um órgão dentro da ISO chamado IAF, né? Que é o International Accreditation Forum. É a junção de todos os países que formam as melhores práticas mundiais, né? Que acabam dando uma licença para o Inmetro, que representa hoje, né, o Brasil dentro desse instituto. Eu vou chamar a atenção aqui porque aconteceu comigo numa pequena empresa que eu presto serviço, e eu acho interessante chamar essa atenção. Quando nós fomos comprar um serviço e observarmos um certificado de uma empresa, perceba se ele tem essa marca, IAF, ou se ele tem a marca Inmetro. Muitos fornecedores, e isso ficou muito chato, né? A gente passar por uma auditoria e o comprador, no caso, não ficar atento na solicitação de um certificado de um fornecedor, o órgão certificador que deu o certificado para ele não tem essa marca IAF nem Inmetro. Então, a rigor, esse certificado não tem valor nenhum. Seria como um diploma pirata. Um negócio louco, né? Uma vez que a certificadora é credenciada, né, pelo Inmetro, então esse instituto audita esse que é o órgão certificador. Nós, como organização, solicitamos voluntariamente, espera-se, né, que ele venha na nossa casa e faça uma certificação, né? Veja se o nosso sistema da qualidade ambiental ou de saúde e segurança está aderente às normas correspondentes. Uma vez que ele estiver aderente, ele me fornece um certificado. E esse certificado me acredita, né? Me dá uma acreditação diante do mercado. Ou seja, esse sistema tão básico de certificação, ele faz com que nós tenhamos, vamos dizer assim, as portas abertas para outros países, né? Muitas empresas não valorizam muitas vezes o quanto tem de valor um certificado. E é triste, como consultor já há 30 anos, autônomo e engenheiro há 40, dizer isso que eu vou dizer, mas eu peço que vocês tenham muita atenção, por favor. Quem suporta o certificado não é a bucha e o parafuso, é a diretoria. Então não adianta você ir para uma empresa que tem no saguão um belo certificado, ou 3 certificados, ou 4 certificados, se por trás não houver a gestão. Por isso que a palavra se chama gestão integrada, né? Então quem manda no sistema é o diretor, não é o estagiário, nem o auditor. Aliás, o sistema é nosso, da empresa. E muitas empresas nem valorizam esse tipo de certificado hoje. Muitas delas abandonam e muitas delas abrem falência certificado. Olha o que é triste o que eu estou falando, né? Ou seja, a empresa se preparou para uma abertura de mercado e ela acaba falindo, porque ela não tem gestão financeira, por exemplo, né? Que também é uma área que precisa. Então, a prática mundial, né, que geralmente estão nas normas, ela mostra o que funciona, né? A 9004, por exemplo, né? Que é uma norma de o que funciona. Os princípios de gestão estão na ISO 9000, que é a norma mãe, né? Ou na 14000, ou na 45000. E depois vem as certificáveis, né? Então seria 9001, 14001. Né? As pessoas até confundem, quem tem um pouco mais de idade como eu, porque antigamente as normas tinham vários números, né? 9001, 9002, 9003. Isso a partir de 2000 foi tirado, com a graça de Deus, porque as empresas, principalmente a área que eu atuo, que é na área de serviços também, elas fugiam do projeto. É gozado falar isso para vocês, né? Quem trabalha na área de projeto, que deveria estar feliz por ter uma área de projeto, isso foi dito aqui ontem por uma pessoa aí, né,
da empresa que deu uma palestra aqui, uma senhora, né? A gente devia agradecer quando tem uma área de projeto na nossa empresa, porque é de lá que nascem as coisas, né? É lá que eu monto produtos novos, serviços novos. E as pessoas fugiam, então elas passam para 9002, que era uma área que só falava em comercialização, não tinha projeto de desenvolvimento. Olha a imaturidade gerencial que, infelizmente, eu aprendi, né? Dessa jornada já de 30 anos como consultor autônomo, que as pessoas fogem muitas vezes da responsabilidade de ter uma área de engenharia. Quando a gente fala em engenharia, não entenda que é só engenheiro, embora eu seja um, né? Engenharia não depende só do engenheiro. Muitas vezes ela depende do operário que está na boca da máquina, que hoje, graças a Deus, né, nós estamos vendo um monte de braços robóticos aqui, mas antigamente quem virava, e eu peguei isso na década de 80 e 90, quem virava o cadinho lá eram as pessoas, né, com alumínio, com latão, com bronze, chegavam até a desenvolver musculatura maior no braço direito do que no esquerdo, né, porque eles carregavam os canhões das máquinas injetoras de alumínio. Pessoas que muitas vezes davam a solução do problema no chão da fábrica, e a gente menosprezava essas pessoas achando que eles eram semi-analfabetos, né? Ou seja, na área que a gente trabalha, todos são importantes, né? A área humana é a área mais importante de uma organização. Aqui, só lembrando que, mesmo falando de ISO, e aí eu puxo um pouquinho a sardinha para a área de montadoras e cito aqui a maior montadora em termos de qualidade do mundo, né? Que é uma referência para todos nós, que é a Toyota, né? Então, a Toyota, de certa forma, quando ela começou a ouvir a voz do cliente, ela pegou um produto que era odiado nos Estados Unidos e transformou em um produto tão amado, que não sei se vocês sabem dessa história, tanto ela quanto a Honda, os caras não deixavam entrar no estacionamento para que os carros fossem roubados, né? Porque não dava mecânica, né? Não tinha reparo. E até hoje são carros de altíssima confiabilidade, né? Com todo o esforço que as montadoras que estão aqui presentes no Brasil fazem, inclusive, né, tirando, lógico, a Toyota, a Nissan e outras, né, de origem japonesa e algumas coreanas que cresceram com o passar do tempo, ainda tem um índice de falhas lamentavelmente enorme, né? Nós somos clientes, né, além de sermos engenheiros, né? Isso que a gente não pode esquecer. É interessante falar que, de alguma forma, ouvindo a voz do cliente, e mesmo com robôs, a gente consegue fazer uma customização que quase nos aproxima do início do século passado, do artesanato, né? Então a Toyota hoje consegue manufaturar carros quase que perfeitos, vamos dizer assim, né? Carros que a gente sonharia em ter, porque o índice de falha é praticamente nulo, né? Aí entra toda a área de confiabilidade, estatística, né? Que a gente nem precisa falar, porque as normas elas não citam ferramentas específicas, né? A menos que sejam normas de montadora, né? Se a gente pegar uma VDA alemã ou uma italiana, não importa qual, a norma ela já especifica ferramentas como o CEP, Six Sigma e outras ferramentas que a norma ISO não fala diretamente. Aqui eu mostro uma figura bastante interessante que eu faço questão de detalhar com bastante carinho, de um ex-aluno meu que me emprestou, da Mercedes-Benz, né? Isso já faz muito tempo. Quando a gente fala em inteligência artificial, e aí me desculpe aí, né? Hoje citaram isso na palestra há pouco também. A rigor eu não chamaria de inteligência artificial. Eu particularmente acho muito estranho. Eu acho que deveria se chamar inteligência coletiva. Porque quando o ser humano pegou a primeira pedra e transformou num machado para cortar alguma coisa ou atacar um animal para comer, ele colocou para fora dele a criação. Ele já estava criando um IA, né? E a gente, quando ele pôs as mãos criando as pinturas rupestres, né? Ele também já estava colocando para fora a sua criação. E a gente hoje dá tanta importância para o que está fora, e a parte mais importante está em vermelho nesse gráfico aqui. É isso que eu chamo a atenção de cada um dos senhores, né? Não que não haja importância, nós temos que nos adaptar ao tempo. A IA é importante? Sim. A internet das coisas, nossa, né? A automação, isso é infalível, vai chegar de qualquer jeito. Só que o toque humano, a Toyota fala muito disso, né? Nunca abra mão do toque humano. Então, o recurso humano é a maior área.
Se vocês pegarem aqui embaixo, nós temos as normas de gestão integrada, a robustez de processo. E interessante que a padronização, que é justamente o que as normas ISO pregam, é quem faz a cunha, que segura o Kaizen, né? E o Kaizen, ele só acontece com o just-in-time e com o pé no chão, né? O Gamba, né? Gamba. Perceba que existe um Kaizen também fora, que é o Kaizen o quê? Quem cria Kaizen é gente. Então, assim, uma diretoria que não investe em recurso humano, e a gente vem observando isso há muito tempo, viu, gente? Me perdoe, às vezes, falar dessa forma, não quero criar uma imagem negativa. As empresas se afastaram do meio acadêmico. E o meio acadêmico também, por sua vez, passa por um momento turbulento que não entendeu muito bem qual é o produto dela que ela vai vender. Né? E a prática, a gente viu hoje de manhã aqui, com a palestra sobre a questão do etarismo, né? Nós estamos jogando fora os mestres, né? Com certo orgulho que eu falo para vocês que eu estou ficando careca aí com idade. E eu também já fui estagiário. E eu precisei de alguém que fosse meu mentor. E nós estamos jogando esses mentores todos no lixo. O Brasil não tem a mentalidade oriental de investir na figura do mestre. E a própria academia aposenta muitas vezes a gente de forma prematura, sem nenhum critério, sem usar a gente da forma melhor, né? Usar no bom sentido, né? Para que a gente possa ser multiplicador. E isso, com a graça de Deus, né? Me desculpe aqui falar em Deus, mas eu agradeço. E em 94 eu fui forçado a fazer, saindo do meu primeiro emprego como engenheiro, indo para um segundo e tendo que pedir as contas e montar uma empresa de treinamento que sobrevive há 30 anos. E trabalhando nos mais diversos segmentos, né? Não somente na indústria, como na parte hospitalar, como na parte de hotelaria, como na parte de calibração, como na parte de limpeza, como na parte de exportação e importação, como na parte de segurança patrimonial. E alguns amigos meus falaram, mas o que você está fazendo aqui? O que está fazendo um engenheiro dentro de uma empresa de medicamentos? O que está fazendo? O engenheiro trabalha em qualquer lugar, aliás, qualquer um de nós trabalha em qualquer lugar. As pessoas não perceberam ainda que o espaço entre as duas orelhas é o espaço mais caro da nossa organização. E a gente muitas vezes não investe nessas cabeças, né? Nós precisamos aprender a investir no brasileiro. Aqui eu chamo então a atenção nesse Kaizen, eu sempre brinco, é o Kaizen em nós, né? Como que eu compro essa ideia de melhorar a mim mesmo? E a gente viu isso muito hoje no etarismo. Triste daquela pessoa que acha que tirou o diploma e acabou. Que é o que acontece com as ISO, né? A pessoa tira o diploma, parou, não precisa mais fazer nada. Pelo contrário, tem o capítulo 10 que chama Melhoria Contínua, tal de Kaizen, né? Na tradução literal. E as pessoas parece que esquecem um pouquinho que a parte mais importante está aqui. O que é uma empresa de classe mundial, né? Aí eu trouxe um pouquinho do compliance, né? E eu faço questão já de até de pôr lá em cima do que depende do compliance, né? Que é o que tem falhado no Brasil. E eu me permito aqui citar William Edward Deming agora. Ele falava isso já na década de 90, um pouco antes de morrer, que o mundo passava por uma crise de liderança. Isso em todas as áreas, na política, líderes que não são líderes, nas indústrias. Então não é um diploma que me faz ser líder, não é um título que me faz ser líder. Líder é aquele que orienta e tira o melhor de cada criatura humana que o cerca e que administra a diversidade. Porque administrar a igualdade, nós vamos chegar tudo no mesmo lugar sempre, não vai haver mudança. Então o próprio Deming falava isso, né? Se eu tenho 10 colaboradores que me dizem sim, pode mandar 9 embora, fica com um só. Nós de vez em quando precisamos ouvir um não, porque a pessoa está enxergando de uma forma um pouquinho diferente. Isso ajuda a gente a pensar se está fazendo certo, né? Porque a gente é humano, também erra. Percebam, senhores, que aqui conduta, avaliação de risco de novo, compromisso da direção, investigações internas, canais de denúncia, comunicação, treinamento, definição de políticas de controle, monitoramento centro. Isso aqui tem um PDCA disfarçado, né? E aqui também a parte de due diligence, né? E acho que esse aqui explica melhor ainda, né? Vocês lembram do PDCA das normas ISO? A parte verde era de quem mesmo?
da alta administração. Olha a parte verde aqui de quem que é de novo. Então percebam vocês a compatibilidade. Como que eu vou fazer um compliance se eu não tenho avaliação de risco, se eu não tenho código de ética, se eu não tenho controle interno e se eu não treino? Então eu acho que hoje a grande estratégia, e o pessoal aqui de manhã falou a mesma coisa, né? Como treinar a juventude, que são os futuros empregados da minha organização. Como educar essas pessoas se eu não tiver os de cabelinho branco que nem eu, ou que já perderam todos, quase careca que nem eu tô, para fazer com que essas pessoas possam ter um caminho. Não que eu seja perfeito, tá? Mas eu antecedi essas pessoas. Então alguma lição eu aprendi. Eu poderia poupar caminho dessas pessoas educando. Então o grande segredo hoje das organizações passam pela educação. E não a educação no formato que o MEC desenha. Nós vamos ter que repensar esse jeito de educar. Não é por estatística, por volume de alunos ou por volume de artigos científicos que eu vou fazer, mas sim pela qualidade desse ensino, pela qualidade do aluno e pela qualidade do professor, né? Que pouco se investe se a gente não tiver amor pela carreira como eu tenho até hoje de ser professor, que eu sempre procurei a qualificação por mim. Ninguém nunca investiu em mim. Ou seja, as empresas pelas quais eu passei, não foram poucas nem pequenas, não investiram na minha qualificação. Mas por amar aquilo que eu faço, eu fui atrás da qualificação. E é esse espírito que a gente tem que desenvolver em cada criatura, por mais humilde que seja. A senhora, né, auxiliar de limpeza que limpa nosso setor, ela tem que fazer aquilo com amor e a gente tem que respeitar aquela atividade que alguns chamam de menor. Mas se ela não existir, como que a gente trabalha durante o dia no meio da sujeira? Então, assim, é respeito à diversidade, né? Olha que gozado. Aqui também vocês têm, na área vermelha, olha lá, cuidado com as contratações, né? O que significa isso, né? Contratação de terceiros. E eu ouvi isso hoje também. Não adianta querer delegar ou terceirizar o problema. Muitas vezes a gente viu isso no início da década de 90, quando começaram as terceirizações, as pessoas começaram a terceirizar de qualquer jeito. Então, vamos terceirizar a limpeza, vamos terceirizar a segurança, vamos terceirizar a engenharia, né? Vamos terceirizar, quando o cara vai ver, ele terceirizou o projeto dele, que era o ganha-pão. Então, muitas dessas lideranças aí que a coisa pega, vocês veem que sempre quem está aqui, ó, no centro é a alta administração. Então, nós precisamos de um envolvimento maior e mais competente de quem administra. Isso em todos os níveis, seja no nível público, no nível privado. Né? E a gente precisa mudar o jeito de ser, né? Governar, e eu acredito nisso, né? Para a satisfação do povo, né? Ou seja, o povo, quando eu falo, pode ser o povo de um país, mas pode ser também o povo da minha empresa. Senão eu não vou conseguir obter qualidade. E depois os monitoramentos, né? E as auditorias internas. Percebam vocês que, me perdoe até pela repetição, mas percebam que parece até uma receita de bolo muito semelhante, né? Não tem como implantar um certificado ISO em qualquer instância, ou não importa, nem mesmo que não seja ISO, né? Que eu use a norma só para disciplinar processos, que eu não recebo o diploma, mas que eu tenha controle do processo, isso já seria um ganho. Então, assim, o diploma perde a importância quando de fato eu pratico aquilo que eu falo. E é isso que é interessante, né? Tem uma frase muito antiga da ISO que diz assim: diga o que você faz e faça o que você diz. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo, porque se eu não estiver cumprindo com o que eu falo, eu sou uma mentira. E o pior tipo de líder que existe é aquele que mente, porque ele perde a credibilidade. Aí passamos por um processo de manutenção do sistema. Como é que ele funciona? Geralmente ele funciona dentro de um triênio. Eu, dia 20 e 21 de janeiro, vou estar passando numa das empresas que eu presto serviço por um ciclo de recertificação. Fez 3 anos de idade, né? Então começa com a primeira auditoria. O que é uma auditoria de terceira parte? É um órgão certificador me audita. Mas para o órgão certificador me auditar, eu preciso ter uma auditoria de primeira parte, ou seja, eu me audito. E eu me auditar é colocar um espelho diante de mim
enxergar do jeito que eu sou, e se eu não estou satisfeito do jeito que eu sou, fazer as plásticas necessárias para que eu fique mais bonito, né? Isso é um sistema de gestão, não importa se é da qualidade, se é ambiental, se é de saúde e segurança, ou de alimentos, ou hoje tem na área de TI também, sigilo da informação, tem norma até para anticorrupção, para vocês terem uma ideia, né? E aí eu parto para a segunda parte, que seria no ano, né, seguinte, vem um cara e vai auditar a gente de novo. Então, uma vez ao ano, vem um órgão certificador e me audita. Quando ele chega na terceira auditoria, ele passa para uma recertificação. Então, fecha um triênio, começa outro triênio. E a gente vai atualizando o certificado, né, de ano a ano. E a norma também, convém explicar aqui, né? Muitas delas estão em versões antigas, a própria ISO 9001 está na versão 2015, normalmente ela é revisada de 6 em 6 anos ou 7 em 7 anos, mas devido à pandemia, acho que houve um atraso, possivelmente no ano que vem, ou no máximo no outro ano, ela deve mudar esse número do ano, né? Geralmente ela incorpora novas técnicas que são observadas naquele IAF, né, que eu falei para vocês. Aqui eu chamo a atenção, me desculpe aqui, não quero fazer nenhuma sátira, mas na última auditoria que nós sofremos agora em julho, uma auditoria interna, feita por um terceiro, para ser neutra, nós recebemos uns comunicados do IAF, que é justamente aquele órgão que eu falei da ISO. E parece que as pessoas não deram muita atenção, não, né? O capítulo 4.1 da norma ISO 9001 fala sobre compreender a organização e seu contexto, ou seja, a nossa empresa está mergulhada no mercado, né? Então ela chama a atenção que a gente perceba o sistema de gestão da qualidade, o sistema de gestão ambiental, mesmo o de saúde e segurança, que a gente chama SSO, né? Se a organização deve determinar alterações climáticas, eles estão sugerindo que nós coloquemos avaliação do risco da mudança do clima dentro do nosso processo. Isso foi feito em março de 2024. E aí a gente vê que parece que as turmas não costumam ler esse tipo de coisa, acho que na internet. Deve ler outras coisas lá no TikTok, mas isso a turma não presta muita atenção, né? No 4.2 ele fala sobre os stakeholders, né? As partes interessadas. E aí percebam vocês, né? O que é relevante para essas partes, quais os requisitos do sistema e será que pode ser afetado por mudanças climáticas? O que vocês acham? Vamos dar alguns exemplos? A norma até dá alguns exemplos, me desculpe, mas parece que o cara era vidente, né? Eu fiz questão de trazer para vocês aqui, porque isso é bem novo, né? Não é uma coisa, é bem recente, pouca pessoa tem acesso a essa informação. Então, na prática, o que acontece é que tudo está... Nós estamos mergulhados no mercado, né? E aí o que acontece? Alguns exemplos que ele cita aqui, olha que interessante. Variações climáticas impactam produtividade de culturas e criação de animais. Alguém tem dúvida quanto a isso? Vocês viram o preço do café? Vocês andaram olhando o Globo Rural esses dias, o impacto na produção do sul de Minas? A perda é devido à falta de chuva. Nós vamos ter uma perda em vários grãos aí, vão ter problemas. E, em contrapartida, vamos dar uma parte positiva, né? Todo mundo viu também os plantios de vinhas, né? Das pés de uva na Itália, o impacto positivo que teve. Alguém acompanhou isso ou não? Eles colocaram energia solar nos intervalos, cobrindo o solo. E as uvas responderam positivamente com sombreamento e melhorou o gosto do vinho. Eles estão percebendo que essa safra vai vir com um vinho melhor. Ou seja, olha que louco, se a pessoa, no gerenciar energia, ela acaba beneficiando o terroir de um vinho. Então, olha coisas que a gente vai aprendendo, se a gente não lê essas coisas, a gente não incorpora como um fato, né? Já é um fato, isso aí é copiar o que é bom, né? Agora vem alguns exemplos não muito felizes, né? Seguros. Vocês imaginam se as empresas de seguro do Rio Grande do Sul, todas elas cobriram os carros inundados? Aviões inundados, casas inundadas? O prejuízo que essas empresas vão ter se não tiver uma empresa de seguro, que a gente fala de resseguro, não sei se os senhores já ouviram isso, né? Uma empresa de grande porte muitas vezes não consegue segurar aquele empreendimento, então ela passa para uma seguradora, uma associação de bancos e seguradoras maior.
E turismo. Todo mundo viu a notícia da França esses dias aqui, semana passada ou não? Que uma estação de esqui foi fechada por problema de não ter neve. Olha que coisa complicadíssima, né? Uma cidade inteira pode ser prejudicada por uma questão ambiental e viver do turismo naquela região, né? A ameaça hoje das enchentes no litoral brasileiro e no litoral do mundo inteiro devido às mudanças climáticas. Várias cidades devem desaparecer. E parece que as pessoas não acordaram. Já bateu na porta, entrou em casa, já está passando pelo muro do fundo do quintal e ainda nós estamos pensando o que nós vamos fazer. Se nós vamos mudar a matriz energética. Ainda estamos pensando. É meio lamentável, né? E por último, a demanda por energia renovável, que está crescendo, né? O próprio Brasil, não sei se os senhores leram o livro do Jeremy Rifkin, A Terceira Revolução Industrial, isso foi em 2004, 2005 esse livro, hein? Eu li há muito tempo. Ele fala sobre a matriz energética do Brasil, que é invejável. No entanto, ele chama a atenção do governo que não fique com a matriz presa às hidrelétricas devido aos problemas hídricos que nós estamos observando, altos e baixos aí nos nossos reservatórios. Aliás, não é só o Brasil, né? A Itália passou por problema, a França passou por problema e está passando de novo com enchentes agora. A Espanha estava com reservatórios abaixo de 30%. São Paulo está com os reservatórios abaixo de 50%. E nós continuamos pensando o que nós vamos fazer. Qualquer coisa maior aí, gente, ó, tem um link que eu deixei aqui para vocês darem uma consultada depois. Eu disponibilizei o material para o evento, tá ok? E fechando a nossa apresentação, eu faço questão de mostrar uma coisa que eu acredito bastante. Embora eu tenha um filho que fala muito de metodologias ágeis, eu também sou compatível com as metodologias Slow, né? Não sei se alguém já leu esse livro também, Slow. É um movimento de algumas empresas de projeto, principalmente a Volvo, né, que projeta turbinas, a GE, onde eles também têm um pouquinho mais de cuidado, de ir mais maneirinho na hora do projeto, para pensar cada etapa com carinho. Não que não se tenha necessidade de aumentar a velocidade para reduzir o tempo de lançamento de um produto, mas tem que se ter carinho com cada etapa, né, porque pode escapar algum detalhe. Então o Kaizen, que é a filosofia japonesa, ela é fundamental. Mas os próprios japoneses perceberam a necessidade de um kaikaku. Vocês estão ouvindo uma outra palavra lá? Kaikaku. Percebam que deu um salto. Isso aqui é uma mudança de processo. Drástica. O que é a robótica? O que é o IA, se não um kaikaku? E nós não temos que ter medo dessas mudanças drásticas, porque eu posso aqui citar os nossos bisavós, né, que vieram da Itália, que vieram da Espanha, ou de outros países como o Japão, com uma mão na frente e outra atrás, com a promessa do Eldorado, e chegaram aqui, não era nada daquilo, e nós hoje estamos aqui. Ou seja, essas pessoas quebraram o paradigma de vencer pela diferença, de mudar o jeito de enxergar aquele velho mundo. Eles criaram um novo mundo para nós e nós estamos aqui devido a eles. Então, nós não temos que ter medo de qualquer mudança tecnológica. Pelo contrário, nós temos que aprender essa mudança e participarmos dessa mudança. Essa é a mensagem que eu quero deixar no final dessa apresentação. Muito obrigado, gente, pela apresentação e a oportunidade de tê-los aqui comigo. Muito obrigado pela atenção.